Olá, turma da EJA, sétima etapa. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de História, e vou ficar com vocês aqui para dar essa caminhada aí nos conhecimentos históricos, certo? Agora vamos para o nosso objeto de conhecimento. A aula de número 18 tem como objeto de conhecimento o Brasil do Segundo Reinado, política e economia. E como detalhamento nós vamos ver Segundo Reinado, política, economia, sociedade e cultura. Vamos lá então? Muito bem, vamos então falar do Segundo Reinado, mas vamos começar primeiro falando de como que o Segundo Reinado se constituiu, não é isso? Vamos falar aí do fim do período regencial e o golpe da maioridade. Sabemos que Dom Pedro II, né, o Dom Pedro de Alcântara, quando ele assumiu o poder de imperador do Brasil, ele tinha apenas 14 anos. E a Constituição Federal dizia que só podia assumir o governo com 18 anos, mas houve aí um golpe, né, chamado golpe da maioridade, que a gente vai ver como é que isso aconteceu agora. Vamos lá? Veja aí, os grupos que comandavam o país, os liberais, os conservadores, não tendo conseguido apaziguar o país e nem resolver os problemas econômicos e sociais que assolavam a nação, resolveram se unir num único projeto nacional, caracterizado pela centralização político-administrativa. Não é isso? Então, o que vai acontecer? A regência una de Araújo Lima, ela vai então terminar em 1842, é o prazo que ela tinha para terminar, certo? E aí ela vai ser antecipada, vai ser antecipada. Ela vai então só até 1840, quando nós temos o famoso chamado golpe da maioridade, quando os grupos, né, políticos nacionais, eles vão então se unir, vão dar o golpe da maioridade, vão fazer com que Pedro de Alcântara se torne Dom Pedro II, mesmo sem ter a idade constitucional que é colocada ali como idade para assumir o governo. Então, vê isso aí que aconteceu. Vejam lá. Vamos então, continuando aí, ó. Isso aí nós já falamos, né, que é exatamente o que vai acontecer com o golpe da maioridade. A regência de Araújo Lima, ela vai terminar um pouco antes, né, em 1840, com o golpe, e aí então inicia-se o Segundo Reinado com Dom Pedro II, que é o famoso golpe da maioridade, não é isso? Então, o golpe da maioridade é o que é o golpe da maioridade? O golpe da maioridade é exatamente a antecipação da idade de Dom Pedro. Ele só podia assumir o trono com 18 anos, e eles então mudam a Constituição, vão fazer uma mudança no artigo da Constituição para poder, né, Dom Pedro poder assumir o governo do país. Então, veja lá, de acordo com a Constituição de 1824, para que o jovem Dom Pedro de Alcântara se tornasse imperador, precisava ter, no mínimo, 18 anos completo. É isso? Vamos ver o que é que diz a Constituição no seu artigo 121. Ele diz o seguinte, ó, vamos deixar ela abrir, né, para a gente poder ler aí o que está falando aí a Constituição. Vejam lá. O artigo 121, ele dizia o seguinte, ó, o imperador é menor até a idade de 18 anos completos. Essa é a Constituição, esse é o artigo da Constituição. Porém, a elite política nacional, não tendo dado conta, né, de todos os problemas que estavam assolando o país, eles vão antecipar aí a maioridade de Dom Pedro. Por isso é considerado golpe da maioridade, né? Eles vão mudar o artigo, vão fazer uma reforma na Constituição, mudando o artigo 121 para que ele possa assumir o governo com apenas 14 anos. É isso? Muito bem. Então ele vai ser coroado imperador do Brasil. Vamos ver então como é que isso vai acontecer? Vejam aí.
Então nós temos Dom Pedro aí sendo coroado, claro que ele vai ser coroado, porque nesse período ainda a igreja tinha muito poder aí, né? Ela que dava essa coroação para os governantes, para os imperadores, para os reis, não é isso? Vejam lá. Então Dom Pedro II, o Brasil tem um novo imperador. Agora nós vamos ter um novo imperador, não é isso? Dom Pedro de Alcântara, quem que é Dom Pedro de Alcântara? Dom Pedro de Alcântara nasceu no Rio de Janeiro, no dia 2 de janeiro de 1825. A cerimônia da coroação de Dom Pedro, né, de Pedro de Alcântara, agora como Dom Pedro II, o novo imperador do Brasil, foi uma festa muito longa, né, e dispendiosa, isto é, custou muito caro. Mesmo o país estando endividado, o povo na miséria gastou-se muito na festa da coroação, pois era preciso impressionar os convidados estrangeiros que tinham vindo para o Brasil para acompanhar esse momento da coroação. E aí, a maioridade foi alterada. Mas e agora? Como é que se vai dar esse processo? Vamos ver? A verdade é que Pedro de Alcântara, né, agora Dom Pedro II, imperador do Brasil, era apenas um adolescente com 14 anos de idade. Tinha apenas 14 anos de idade. Mesmo assim, os patrocinadores do golpe não viam problema nisso. Dom Pedro II, ainda que com apenas 14 anos de idade, deu início ao segundo reinado do Brasil, que vai de 1840 até 1889, quando acontece aí o processo da proclamação da República, não é isso? Então vamos ver aqui o Dom Pedro como imperador, olha aí, rapaz aí vistoso, né? Todo na beca, que agora é o imperador do Brasil. Então Dom Pedro II, o imperador do segundo reinado. A coroação de Dom Pedro II dá início ao segundo reinado, que teve a duração de 49 anos, dividido da seguinte maneira. Nós vamos ver agora como que foi dividido, né, esse momento aí do Império Brasileiro sob o comando de Dom Pedro II, certo? Vamos ver então? Então nós vemos aí três momentos, né? Três momentos específicos, que é o primeiro momento da chamada consolidação, né? O momento da consolidação, que vai de 1840 até 1850, quando o imperador vai assumir o poder, impondo sua forma de governar. Ele vai dar, então, a cara, né, do governo, a sua própria cara, colocando políticos, né, e províncias rebeldes sob seu controle. Ele vai, então, começar a governar o país. Esse é o primeiro momento chamado de consolidação. Aí teve o apogeu. O que é o apogeu, professor? É o auge, né, o momento mais intenso do governo, onde ele tem aí a sua parte, o momento principal, né? Então, o apogeu compreende os anos de 1850 a 1865. Né? Nesse período, o imperador amplia seu poder e sua posição está consolidada. Então, é o momento do apogeu, ainda quando ele começa, então, a governar e dar uma cara nova para o governo. E aí nós temos um momento do declínio, né? Isto é, o momento que o governo começa a cair, começa a se degringolar. Período compreendido entre os anos de 1865 a 1889. A posição do imperador começa a ser contestada e a economia dá sinais de decadência. Então aí é o momento que o governo começa a ruir, não é isso? Muito bem. E aí nós vamos agora ter um pouco da visão da política do segundo reinado. O segundo reinado, isso vem desde lá da regência. Nós sabemos aí, duas forças são importantes e principais no comando do país, né? Duas forças políticas se destacam nesse período, começando a se definir no período que começou lá no período regencial, como nós já falamos, que são o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então são dois partidos, né, ambos buscando aí o controle do poder do país. Apesar de expressarem opiniões divergentes, ambos queriam a mesma coisa, isto é,
a manutenção da estrutura escravista, né, de produção e a alienação da população pobre do processo político. Isso aí ambos buscavam, né? Então, tanto os chamados Partido Liberal como o Partido Conservador. Ambos eram liberais, né? Só mudava de nome. Um chamava-se Partido Liberal e o outro Partido Conservador. Mas, na essência, né, a ideologia dos dois partidos era o liberalismo, né? O liberalismo, certo? Só que uns buscavam aí, né, os liberais, tanto quanto os conservadores, buscavam apenas o poder político e a defesa dos interesses da aristocracia hegemônica, que é chamado, então, Partido da Patronagem, isto é, Partido dos Patrões. Ambos vinham dessa mesma classe, tanto os liberais quanto os conservadores. Ambos os partidos tinham a mesma constituição social, vinham da mesma classe social, né? Eles eram partidos que representavam os patrões, né? Os grandes fazendeiros, né? Os latifundiários. Não tinham representatividade popular, certo? Muito bem, vamos então continuando essa nossa reflexão aqui para mostrar como que vai acontecer. A gente vai falar um pouco aí de cada um desses partidos, né? Tanto os liberais conservadores como os liberais somente. Vamos lá então? O que pensavam os liberais e conservadores? Vejam, os dois partidos têm origem na mesma classe social, como eu já falei, daí quase não se apresentarem diferenças ideológicas, porque ambos têm a mesma ideologia, que é a ideologia da classe dominante, né? Que é aí os grandes fazendeiros, né? Os grandes latifundiários e a elite, né? Da aristocracia, na realidade, a aristocracia brasileira, certo? Então, tanto um como o outro tinham tinham a mesma origem, tinham o mesmo berço, né? Os conservadores defendiam uma maior centralização do poder nas mãos do imperador e se apoiavam na aristocracia rural exportadora. Vejam, o que é o conservadorismo? São aqueles que querem conservar o status quo. O que é o status quo, professor? É a realidade como ela é, como ela está, não quer mudança. Então tá bom para eles, a situação tá boa, então deixa como está, né? Não vamos mexer. Aquela história, não se mexe em time que está ganhando. Então, como nós estamos ganhando aqui, vamos deixar como está. E vamos então trabalhar para que o imperador tenha mais força. Então eles eram centralizadores, né? Queriam um imperador mais forte e apoiado na aristocracia rural. O que é a aristocracia, professor? É o poder dos mais ricos, né? Aristos, que é a riqueza aí, né? E cracia, que é poder dos mais ricos, né? Então o país vivia nessa questão aí. Então os conservadores, que também eram liberais, mas tinham essa visão mais centralizadora, por isso eram chamados de conservadores. Eles queriam conservar o status quo, isto é, a situação como está, deixa como está porque está bom, né? E os liberais defendiam uma maior autonomia local para as províncias, né? E tinham apoio de profissionais liberais urbanos unidos à agricultura de mercado interno. Então vejam lá o que diferencia um pouco os liberais dos conservadores. Ambos eram liberais, porém, tinha uns mais nacionalistas, no sentido de que o poder deveria ser mais descentralizado, onde as províncias tivessem mais poder, né? E aqueles outros que queriam o poder mais centralizado na mão do imperador, certo? Muito bem. E a gente vai então continuar essa nossa reflexão. Muito bem, veja o que acontece. O imperador, para dar uma cara, né, de que o país não é tão conservador assim como se pensa, né, ele vai dar uma cara, né, para o país e vai implementar no país um sistema de governo chamado de parlamentarismo. Então nós vamos ver o segundo reinado como um parlamentarismo, só que, segundo os historiadores,
esse parlamentarismo é um parlamentarismo às avessas. Por que às avessas? Porque ele é totalmente diferente do parlamentarismo que existe em outros países do mundo, né? Que foi implantado em outros países do mundo, certo? Então, o parlamentarismo que vigorou no Brasil, a partir de 1847, funcionava da seguinte maneira. Vejam lá, o imperador, estão vendo aí, o imperador tinha um poder moderador, não é isso? E esse imperador, com o poder moderador, ele nomeava o Conselho de Estado e nomeava o Senado, o Conselho de Ministros e a Câmara de Deputados, né? Nomeado por eles, não é isso? E aí o imperador também nomeava o primeiro-ministro, né? Isto é, ele nomeava o Conselho de Ministros e o primeiro-ministro saía desse conselho, porém indicado por ele. Ele ia escolher o presidente do conselho, que é o primeiro-ministro, né? Esse primeiro-ministro ele vai, então, governar, né? Em tese, seria ele que governava. Porém, o Conselho de Estado ali, o Conselho de Estado ele vai, então, marcar as eleições, ele vai marcar eleições e vai também marcar a data das eleições, né? Ali o Conselho de Estado. Então, por que ele é às avessas? Porque o imperador continuava tendo poder. No parlamentarismo, o rei, no caso, o governante aí, ele tinha apenas o poder de Estado. Ele não governava. Quem governava era o primeiro-ministro. Mas aqui no nosso parlamentarismo implementado por Dom Pedro II, ele é totalmente diferente. Por quê? Porque o imperador continua a dar as cartas, né? É ele quem escolhe o presidente do conselho, que é o primeiro-ministro, e ele também tem poder para destituir, né, o Senado, destituir a Câmara e também depor o primeiro-ministro. Que isso, na realidade, não acontece no sistema parlamentarista, porque do sistema parlamentarista quem tem poder é o parlamento, daí o sentido de parlamentarismo, né? O parlamentarismo significa que os parlamentares elegem o Conselho de Ministros e o Conselho de Ministros elege o primeiro-ministro, que é quem governa na realidade, né? O rei ou o presidente, no caso, se for um sistema parlamentarista onde tem presidente, ele só tem um sentido decorativo, né? Que na realidade ele é o chefe de Estado e quem governa na realidade é o primeiro-ministro, certo? Então, na verdade, o poder estava concentrado nas mãos do imperador e não no parlamento, como deveria funcionar no sistema parlamentarista, como nós já falamos, então, para a gente concluir. Por isso, os historiadores chamam de parlamentarismo às avessas, né? O parlamentarismo no Brasil foi às avessas. Infelizmente, no Brasil, nós temos três momentos, né, que o parlamentarismo foi implantado, mas sempre nesse sentido de criar mudar para ficar como está, né? Então essa situação aí que nós vivemos no Segundo Império, né? No segundo reinado, na realidade, que também é um império aí de Dom Pedro II, não é isso? Então vejam lá, então é assim que estava constituído aí o nosso parlamentarismo, por isso é chamado de parlamentarismo às avessas. O parlamento não tinha poder, na realidade quem tinha poder era o imperador, com seu poder moderador, né? Muito bem. E aí os conservadores e liberais conseguem aí, fazem então uma trégua, né? Fazem um acordo aí, que é a chamada política da conciliação, que nós vamos ver agora. Então, o que foi a política de conciliação? É um momento em que liberais e conservadores concordam em fazer uma pausa na luta política, né? Chega de brigar pelo poder, que durou de 1853 até 1858, a partir da criação do chamado Ministério da Conciliação por Honório Hermeto Carneiro Leão, certo? Com a extinção do ministério, as lutas partidárias foram retomadas. Veja que esse momento aí chamado da conciliação, né, não durou muito.
Logo quando o ministério que estava, chamado Ministério da Conciliação, foi extinto, as lutas partidárias retomaram aí de novo em busca do poder. E em 1869, um grupo de liberais criou o Partido Radical, que depois deu origem, em 1870, ao chamado Partido Republicano. Vejam que nós estamos aí caminhando, né, para um novo momento da história, certo? Mas isso a gente vai ver numa outra aula. Vamos agora para o momento da economia, certo? A economia do Segundo Reinado, a agricultura. Vejam lá. Durante o Segundo Reinado, ainda perdurou muitos aspectos da economia colonial. Quais são esses aspectos, professores? Vejam lá. Predomínio do latifúndio. Professor, o que é latifúndio? Latifúndio são grandes propriedades. E uma outra característica desse latifúndio é que ele era monocultural, né? O que é isso? Se produzia uma cultura só. No caso nosso aqui, o café, né? Então, o latifúndio, a monocultura do café, não é isso? Então, são características desse período. Trabalho escravo, continua, trabalho escravo. Exportação de produtos agrícolas e importação de produtos manufaturados. Por que isso é ruim para o país? Você, por exemplo, exportar produtos agrícolas e importar produtos manufaturados. Porque o produto manufaturado ele é mais caro, tem valor agregado, né? Quando você exporta produto agrícola, você exporta produtos de menor valor. E isso dá um desequilíbrio na balança comercial, né? O país vai gastar mais com o que ele importa do que ele ganha exportando quando ele vende produtos agrícolas, né? Mas o café era a grande riqueza do Brasil. E nesse período, o Brasil estava sempre com esse mesmo projeto de país, de economia, que era a agricultura monocultural, né? Monocultora, isto é, exportação de um produto só. Então, no caso aqui, o café, que era a base da economia. Então, o grande destaque desse período, né, que nós já falamos, é a economia cafeeira, a economia baseada na produção e exportação de café. A partir de 1820, o café passou a ser a base da economia do país. Então, o café funcionava aí como a única riqueza, né? Era o chamado ouro negro, né, do Brasil, aí, porque era ele que dava a sustentação econômica para o país, certo? Então, estamos aí falando da agricultura e da monocultura do café. Então, a partir desse momento que o café passa a ser a base da economia, nós vamos ter, então, aí uma indústria incipiente, segundo o reinado, uma industrialização incipiente, isto é, inicial. Nós estamos, então, iniciando o processo da industrialização. O dinheiro do café vai fazer com que alguns empresários comecem a investir na industrialização, né? Então, nós vamos ter um momento em que o país vai deixar de ser apenas um país monocultor para ser um país que vai começar. Essa palavra incipiente significa inicial, está começando, né, uma industrialização. Vamos lá, então? A atividade industrial brasileira era quase que inexistente até meados do século XIX, né? Por conta dos acordos de 1810 assinados com a Inglaterra. Esses acordos deixavam o Brasil amarrado, né? Não podia desenvolver a sua indústria. Então, o país ficou amarrado com esses chamados acordos de 1810, que vão dificultar o processo de industrialização. Além de não termos capital, né, para investir na industrialização, nós tínhamos ainda esses acordos feitos com a Inglaterra que nos prejudicavam, nos deixavam de mãos atadas, né, não podendo se industrializar. Então, vejam, a indústria nacional não tinha como competir com os produtos ingleses que entravam no Brasil, cobrando a taxa de apenas 15% sobre o valor do produto, que é
um dos pontos daquele acordo que nós falamos lá dos acordos de 1810. Era que os produtos ingleses pagavam menos imposto do que os outros países e até o próprio Brasil. Então vejam como que isso vai amarrando, né, vai dificultando o problema aí do Brasil se desenvolver a sua indústria. Então, a partir da segunda metade do século XIX, alguns fatores contribuíram para uma incipiente modernização do país, graças a fatores como? Quais foram os fatores que ajudaram o Brasil a começar aí o seu processo de modernização e de industrialização? Primeiro, a economia cafeeira, como nós já falamos, que vai dar o capital necessário para o investimento na indústria. Depois, nós tivemos o fim do tráfico negreiro, né, e o incentivo à industrialização. Vejam, um país que tem escravo não pode ter indústria porque não tem mercado interno, né, não tem mercado. Como é que os escravos vão comprar se eles não têm salário, né? Quem não tem salário não tem como comprar, não é isso? Então é preciso que as pessoas ganhem salário para poder comprar. Então é preciso criar um mercado interno. E esse mercado interno ele vai surgir com esse processo aí do fim da escravidão. Então o fim da escravidão vai ser necessário, né? Ele vai ser necessário, entre aspas, um mal necessário para a elite nacional, porque ela vai precisar de um mercado interno para comprar os seus produtos e ele tendo escravo, vai ser difícil, né, de ele conseguir esse mercado interno. Então vejam lá, entre os impactos socioeconômicos desse período pode-se destacar, o que nós podemos destacar aí do período do processo de industrialização? A expansão cafeeira, né, que transformou o café no principal produto da economia brasileira, não é isso? Depois, houve o deslocamento, né, do centro econômico do país, do Nordeste para o Sudeste, que antes tudo funcionava ali no Nordeste, né? O Nordeste era a força propulsora da economia, não é isso? E isso vai se deslocar para o Nordeste. Então, esse período aí do segundo reinado vai acontecer isso. Depois, nós tivemos a substituição da mão de obra escrava pela assalariada imigrante, né? Nós vamos receber os imigrantes que vão ter o processo aí vão tomar a frente da produção. E a aplicação de recursos provenientes da exportação do café na industrialização do país, não é isso? E também o surgimento de novos serviços públicos nas principais cidades brasileiras. E então o Brasil vai começando aí a fazer esse processo de modernização e também passando a ser, deixando de ser um país rural para um país, para o processo da urbanização. Mas é isso aí, é assunto para uma próxima aula, a gente fica por aqui, vamos agora finalizar a nossa aula.